Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre assunto de amamentação, que é um tema que é sempre bem complexo, bem polêmico. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma das perguntas que a gente mais recebe, né, das mulheres quando elas estão nesse período de amamentação. É bem complexo, por isso que a gente vai explicar a fundo. E hoje eu vou convidar as duas nutricionistas da nossa equipe, e elas vão estar conversando com a gente. Deixa eu ver aqui certinho. Esperar aqui a notificação, a solicitação aqui. Deixa eu ver como que tá. Não tem nenhuma solicitação. Então eu vou começar falando um pouquinho até que elas cheguem, que a gente vai falar também sobre a questão dos nutrientes, que é por isso que elas estão aqui, para esclarecer a preocupação da maioria das mulheres que tem medo de faltar nutrientes, de faltar nutrientes tanto para ela quanto para o bebê, de comprometer também a qualidade desse leite, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar, deixa eu ver, a gente vai falar um pouquinho do jejum e a evolução. Oi, André, pede aqui a solicitação, tá? A gente vai fazer hoje a live em 3. Oi, Olá, tudo bem, André? tudo bem? Seja bem-vindo aí na live do jejum intermitente. Você aí, como tá se sentindo? Um pouquinho nervosa. Mas você já está Primeira live. acostumada a fazer os atendimentos aí dos clientes, dos Ah, pacientes? sim. Uhum. A Andri, gente, é uma das nossas nutricionistas. Ela tem já uma experiência, ela vem atendendo alguns clientes, alguns pacientes que aparecem aqui, né? Procurando o nosso trabalho, que é super diferenciado. E ela tá cada dia mais antenada aí, mais engajada na causa. Que você. Só vamos fazer um adendo aqui rapidinho. Você aprendeu alguma coisa sobre jejum na faculdade, Andriele? Não, na faculdade é bem pouco, né? Bem É pouco. bem pouco. Eles só passam por cima, só explicam como é o jejum, o que é, na verdade, né? O que é o jejum, mas não, lá a gente não aprende protocolo, horário, a intermitência, né? Entendi. Lá não, aí a gente passa por cima assim mesmo. Oi, Grazi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, as nutris maravilhosas aí. Até eu tô nervosa. Nossa, você tá nervosa então, nossa. É que eu nunca fiz uma live em 3 pessoas e aí Ah, é tudo inédito. Eu tô bem feliz sim. de vocês estarem aqui, compartilhando aí com a nossa ideia. Eu agradeço também a entrada de vocês na nossa equipe do Jejum Intermitente. É um prazer ter profissionais assim, corajosos, que se propõem a fazer algo que vai um pouco fora digamos, do padrão. Então, eu agradeço muito de verdade vocês duas. E eu também agradeço pela oportunidade de fazer uma parte dessa equipe maravilhosa. Muito É muito bom legal. trabalhar com vocês. É uma equipe maravilhosa mesmo. Ai, fico bem feliz. Primeiro a Andriele se apresenta, depois a Grazi se apresenta, daí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os aspectos da amamentação e vocês vão completar sobre a importância dos nutrientes, né? Então vai, André, se apresenta. Então, meu nome é Andriele, né? Eu me formei agora em junho, né, desse ano e entrei para a equipe da Flávia já faz uns 2 meses, né? E estou amando a experiência. Já fiz, como a Flávia já falou, né? Fiz vários já atendimentos online, então agora eu já estou bem prática. No começo a gente fica um pouco nervosa, mas agora eu já estou bem prática. Depois que comecei, né, com a Flávia, a gente vem sempre estudando, se atualizando.
Porque eu me espelho muito na Flávia, né? Porque ela estuda muito, então às vezes eu olho ali o Instagram dela, às vezes 7 horas da manhã ela já tá lá estudando. Então, nossa, eu fico pensando, nossa. Então, eu também tento estar me atualizando. Então, como a gente vem, né, de uma prática totalmente diferente, né? Numa teoria, né, da faculdade totalmente diferente, então a gente tem que estar se atualizando sempre, porque os estudos, eles mudam muito, né, essa questão de jejum, de dietas da moda, então a gente tem que estar sempre atualizada. Muito legal. E você, Grazi, se apresente. Então, eu sou a Grazi, sou formada já faz 2 anos, já tenho uma experiência um pouquinho maior ali que a Andri. E comecei com a Flávia faz 3 meses, amanhã. Tava olhando Sim. isso hoje. E tô adorando, aprendendo bastante também, buscando se atualizar cada vez mais. E é isso aí. Muito legal, meninas. Muito obrigada. E que a nosso trabalho aqui, que espero que a gente cada vez inspire outros profissionais, né? Assim como vocês ousaram sair ali do padrão, né? Se aventuraram aí num novo projeto. Então, tomara que mais pessoas cada vez mais se abram. Porque, como a Andriele falou, existem as dietas da moda, existem coisas que vêm, que vão, só que o que a gente tem que se basear sempre como profissional da saúde é a ciência, né? A gente sabe que a gente está num mundo que cada vez mais surgem pesquisas, surgem dados novos, pesquisas cada vez mais comprovando algumas coisas que a gente achava que tinha certeza, mas de repente aparecem dúvidas, então é por isso, né? Além da gente não se basear no que está na moda, mas sim o que a pesquisa, o que a ciência cada vez mais está nos trazendo, né? Infelizmente, a nossa, como eu já sempre falo, nossa dificuldade aqui no Brasil é que muitos do conteúdo não chega na nossa língua, né? O português, então a gente tem dificuldade a esse acesso. Mas quando você entra ali no Google, no PubMed, você vai ver, tem muitos estudos e cada vez mais, né, a nutrição a gente sabe que vem sendo cada vez mais estudada. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte da amamentação. O que eu pesquisei, o que as meninas também pesquisaram aqui, a gente pegou alguns estudos para se basear. E a gente vê que na gravidez, naturalmente, a mulher ela já vira uma máquina de hormônios pronta para ganhar gordura, né? Não é, Grazi? Você que está aí há mais tempo. A mulher, às vezes, você já viu na sua prática que às vezes a mulher come a mesma quantidade na gravidez, o que acontece? Ela começa a ganhar peso. Sim, ganha. A mulher já tem uma tendência a ganhar mais peso, né? Ter mais gordura. E aí, nesse período de gravidez, aumenta muito mais, né? Aumenta muito mais, né? E a gente sempre, quando vai pensar em dieta e emagrecimento, a gente não pode desprezar a parte hormonal, né? Então, a mulher, mesmo comendo, às vezes, a mesma quantidade, ela passa a ganhar mais peso devido aos hormônios, né? Insulina, sensibilidade à insulina, tudo muda. Ela sente mais fome, natural. Então, é como se o corpo da mulher se voltasse para aquele momento evolutivo. Vou ganhar peso, porque o meu bebê precisa de nutrientes, né? É uma questão evolutiva. E se a gente for ver, pensar lá nos nossos ancestrais, a mulher não tinha a padaria, não tinha a bolachinha tipo 4 ou 5 vezes por dia, né? Ela provavelmente passava ali várias horas e talvez até dias mesmo no período de gestação, sem poder ter acesso ao alimento. Então, aquela fome, tudo que ela podia comer naquele momento, ela iria comer porque não se sabia quando seria a próxima, né? Hoje a gente, graças a Deus, existe comida, a gente não tem mais essa preocupação, né? Nosso problema hoje é outro. Então a mulher naturalmente ela vai ganhar mais peso. E na amamentação, o que acontece? Na amamentação também, o corpo, tudo que a mulher tem de nutrientes, as reservas, elas vão prioritariamente para o leite, né, Grazi? Então, assim, às vezes, não sei se você já viu mulheres, você vai fazer o exame ali na fase da amamentação, ela tá com uns níveis super baixos, né, de nutrientes, porque tudo que é da reserva que ela tinha foi pro acaba leite. indo pro bebê, né? Vai pro bebê. Pro leite, isso. E aí, uma das deficiências que mais ocorre, assim, é do cálcio, né?
do cálcio. Exatamente. Isso. E aí, o que acontece? Repor, tentar comer os alimentos que tem, né? São fontes de cálcio. E também, se não conseguir essa absorção, fazer a suplementação do cálcio. Por isso é Sim. importante sempre estar com os exames atualizados, né? E aí também tem a Exatamente. vitamina D, que é tão importante quanto o cálcio, porque a vitamina D ela ajuda na absorção do cálcio. Sim. E a vitamina D, a gente, por mais que encontre em alimentos, a gente sabe que a absorção é do sol, né? A melhor absorção. É verdade. E eu acho que assim, os dois são os mais principais assim que acontecem. Sim. Eu acho que antes do cálcio, pelo menos isso aconteceu comigo quando eu passei. A André pode dizer também, porque ela tem filho também, já é mamãe, né? Aham. Eu Tem tive o uma. ferro também. Exato. Eu tinha um problema, eu tinha doença celíaca e não sabia. Então, quem tem doença celíaca e continua consumindo glúten, naturalmente o celíaco ele já tem o ferro muito baixo, né? Então, Sim. todas as reservas que eu tinha, não conseguia absorver nova reserva, eu tinha pouca reserva e foi tudo pro leite, tudo para minha filha. O que aconteceu? No 6º mês eu estava acabada. E na época eu não fazia jejum, não. Comia muito, ia na padaria, comia 3, 4 vezes por dia, 5 vezes. Comia muita coxinha. Então, assim, não tinha deficiência de alimento, de nutrientes, nem de restrição. Mas mesmo assim eu fiquei quase anêmica quando estava na amamentação, justamente porque isso aconteceu. O que acontece? Como a gente falou, as reservas vão para o bebê, vão para a amamentação e às vezes a mãe não consome muitos alimentos com ferro ou às vezes ela não tem essa absorção. Então, mesmo que ela coma carne, mesmo que coma fígado, mesmo que coma outros alimentos ricos em ferro, ela não vai conseguir absorver. Então, independente se ela fizer jejum ou não, se ela não tiver uma alimentação voltada ali para aquela necessidade nutricional, ela vai ter dificuldades, né? Vai se sentir a deficiência do ferro dá aquela fraqueza, aquela sonolência, né? Uma irritação. Você teve, André, alguma deficiência nutricional assim que você teve sua filha? Sim, na verdade, na minha gestação toda, né, eu suplementei o ácido fólico eu acho que depois dos 3 meses. Então, eu fiz a suplementação do ácido fólico aí até o nascimento e depois a gente continua, né, eu acho que eu continuei por, não deu um ano, até porque, Flávia, eu não conseguia amamentar, né. Ah, tá. Aí então eu acho que eu amamentei ali os 10 primeiros dias de vida dela, né? Os 10 Uhum. primeiros só, eu achei, mãe de primeira viagem, né? Achei que estava amamentando, mas na verdade não estava amamentando, o que aconteceu. Então, no caso, ela só dormia. Eu digo, mas essa criança não chora, não acorda para comer, não quer mamar. E eu fui, levei ao pediatra e realmente ela estava já baixo peso, né? E eu não sabia a sorte que eu levei, porque eu achava que estava amamentando e não estava, né? Uhum. Aí logo depois eu fui de novo no meu obstetra, lá no ginecologista, e como ele não era daqui, então eu demorei aí, eu acho, uns 2 meses para ir, né? Aí ele ainda me falou, ai, por que que tu não me contatou? Que eu ia te dar um remédio, que é aquele, esqueci o nome, a minha irmã tomava, é, materna, alguma coisa assim, sabe? Não sei se Sim, tu chegou a sim. tomar. Já ouvi falar. Aham. Aham, que é um monte de vitaminas Suplemento, junto, né? um suplemento. Então eu não tomei e eu não conseguia amamentar. Então eu fui direto para alimentação ali pro NAN, né? Que é a Uhum. alimentação predominante ali. E depois dos 6 meses, daí começou a complementar. Sei, sei. Mas ela, sim, apesar de não ter amamentado ela, hoje ela é super bem de saúde, sabe? Não é de Sim, ficar doente, assim, tem uma imunidade bem boa, né? Porque muito estudo também fala que a criança, né, a amamentada exclusivamente, ela tem a tendência a ter mais imunidade ali, os 6 meses, né, sim, amamentando. sim, sim. E até a Mas introdução alimentar adequada, né? Porque isso Isso. é. Aham. Então, assim, a introdução alimentar dela foi boa, assim, eu segui certinho ali, né, as fases, né? Sim. Então, hoje, graças a Deus, a imunidade dela é super boa.
Então, assim, comigo foi isso que aconteceu. Foi até uma Sei. experiência boa, sabe? Pra gente, Sim. né, e passar aqui pra vocês pra saber. A gente aprende, né, muito, é Isso, uma muito, fase muito. muito. Uhum. Sim. É, e eu estava falando da deficiência do ferro, por exemplo, e eu não sabia, demorei muito tempo, porque o meu hemograma dava meio que normal, mas o meu nível de ferritina era muito baixo. Eu estava ali entre Uhum. 25, 28, e o número otimizado aí, conforme os estudos, é a partir de 80, né? Então estava assim, quase um terço mais, e eu vivia cansada, aí como eu já não dormia bem, então assim, e comia várias vezes ao dia. Então, o que a gente quer explicar que não, às vezes não é o que você come ali, não é a quantidade de vezes que você come, mas a qualidade do que você come e também como você vai absorver esses nutrientes. Isso é fundamental e é bom as mães ficarem atentas, né? A gente tem alguns estudos hoje sobre o jejum e a amamentação na parte quando se estuda ali o Ramadã, né? O Ramadã é aquela prática do jejum intermitente que as muçulmanas, em várias partes do mundo, elas fazem o jejum do nascer do sol ao pôr do sol. Então, elas ficam praticamente 16 a 18 horas sem se alimentar, mas além de não comer, elas também não bebem nada. Não sei se vocês já viram esse detalhe, meninas. Elas não bebem água, elas não. Nada, Sim. nada, Uhum. nada é permitido, fica lá o dia todo e só vai comer à noite. Então, o que acontece? Há muitas grávidas e muitas gestantes fazem esse jejum lá todo ano, porque é uma prática religiosa. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando vai ver estudos, como não se estuda muito mulheres, amamentação, gestação e jejum, o único viés de estudos hoje mais fortes são essas muçulmanas, porque é um período que acontece já devido a essa prática religiosa. Então, eu peguei aqui um pedacinho, vou ler para vocês o que fala desse estudo. Depois a gente pode deixar também aqui a fonte. Mostraram que os resultados que durante o jejum do Ramadã, os níveis de macronutrientes, que é o que quer dizer, proteína, gordura e carboidratos, né, de glicose ali, não tem diferença. Então, por quê? Porque elas vão quebrar o jejum, elas fazem jejum praticamente o dia todo, chega lá às 6 horas da tarde elas comem. Se vocês já viram lá os vídeos, elas comem tudo que vê pela frente, né? Alguns muçulmanos eles saem comendo, comendo, que ficam desesperados, às vezes com sede, antes vão tomar muita água, mas eles fazem umas grandes refeições nesses períodos. Então, assim, não tem a intenção de restringir calorias. No momento que elas vão quebrar o jejum, elas não estão pensando quanto que elas vão comer, se vão comer ali naquele período até saciar, né? Então, através desse estudo, então fala que foi atestado que não tem tanta oscilação do peso, que o leite também não foi prejudicado, assim, a questão da consistência, a questão da qualidade, mas a única coisa que foi notado a diferença na corrente sanguínea foram os micronutrientes, como a Grazi falou. O zinco, o potássio, o magnésio, o cálcio, que são esses micronutrientes. Então, quer dizer que, de repente, às vezes, na hora que essas mulheres vão quebrar o jejum, elas não se preocupam com o que elas vão comer. Elas comem lá, às vezes, qualquer coisa que vê pela frente e não se atentam a esses micronutrientes. O que a gente está falando aqui, que não é para vocês que estão amamentando, fazer jejum assim, sem orientação, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar aí a nossa equipe. As meninas podem atender vocês, fazer uma dieta personalizada. Mas o que a gente está querendo informar também é que a orientação que existe é que a mulher tem que comer várias vezes ao dia, porque está amamentando, às vezes comer por 2, por 3, e não é, né? Pelo menos na prática, não é assim que acontece. Porque se ela comer várias vezes ao dia, além da fome, o que vai acontecer, André? Oi? O que vai acontecer? Então, essa questão aí de excesso, na verdade, o excesso aí de comer às vezes 6 vezes, né, ao dia, pode acarretar várias, né? Exemplo, obesidade é uma coisa, excesso de peso, né? Então, a gente sabe que a obesidade aí, ela pode levar a vários fatores, né? Resistência à insulina, isso a longo prazo, né? A longo prazo.
Então, e é uma coisa, assim, falando que dá tempo, né, de correr atrás, de se informar, né, procurar uma nutricionista, né, especializada, uma pessoa que conhece bem, né, essa área, Sim. porque a gente vem, né, de uma, como é que eu vou te dizer? Que a gente tem que comer o café da manhã, lanche da manhã, De 3 em 3 de horas. 3 em 3 horas, e não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que tanto tu comendo de 3 em 3 horas e tu comer às vezes 2 vezes ao dia, com uma alimentação balanceada, cheia de nutrientes, tu vai conseguir, né, atingir a mesma necessidade ali de nutrientes, como se fosse comer ali 6 vezes, além de levar o excesso de peso. Às vezes, porque a pessoa, né? Porque para ti fazer ter uma alimentação de 3 em 3 horas, ela tem que estar muito balanceada, tu tem que estar muito focado ali, né, pesando alimento para ter, né, para você não ter esse excesso de peso, Por né? isso a importância também de respeitar a sinalização de saciedade, de fome. Isso. Exatamente. Uhum. Não porque tá grávida vai comer por 2 ou vai comer mais, né? Tem que comer enquanto Exato. Isso, até estiver saciado. isso E mesmo. sabe que eu sempre recebo aqui documentários, assim, as pessoas falando da vida delas. Ai, Flávia, eu não tenho fome e todo dia o meu café da manhã ia acontecer às 10 da manhã porque eu acordava sem fome, mesmo amamentando. Porque a pessoa que já está nessa prática de, às vezes, fazer o jejum intermitente antes, ela já sabe muito bem, igual você falou, Grazi, a sinalização, né? Ela entende que o corpo dela vai dar sinais que ela está com fome e está no momento de comer. É claro que, por exemplo, se a gente for pensar, existem várias pessoas, cada um na sua individualidade. Mas, por exemplo, uma mulher magrinha, né, que já tem ali problema nutricional, já tem dificuldade em absorver nutrientes. Não existe nenhum motivo no período da gravidez, nem no período da gestação, dela fazer jejum intermitente e diminuir as quantidades, a frequência alimentar, principalmente se ela sente fome, né? Porque é algo óbvio, né? Se ela tem pouca reserva, tem dificuldade nessa absorção, não há necessidade, né? Até porque no período da amamentação o corpo dela vai exigir mais nutrientes, né? Principalmente se ela já está com um peso às vezes abaixo ou está no peso normal, ela vai perder com muita facilidade. Mas quando a gente se fala de uma mulher que já vem por exemplo, da gestação com sobrepeso, às vezes vem com resistência insulínica, diabetes gestacional, né? Já vem com aquele monte de casos complicados. Não há nenhuma necessidade dessa mulher, né? Não é só porque ela está amamentando nesse quadro, ela comer 4, 5, 6 vezes, principalmente sem essa orientação, igual você falou, né, André? Sem critério, vai lá e come, depois, Sim. almoça, janta, toma café da manhã, lancha e não sabe nem por que está comendo. Então, o que a gente queria explicar é tentar desmistificar essa questão que precisa fazer 6 refeições, né? E também, tipo, só para ressaltar que, né, não estamos falando para fazer jejum, porque até essas mulheres, elas não podem fazer jejum prolongados, né? E Não, sim, só mesmo respeitando a a sinalização. sinalização. Até porque, né, Grazi, essa questão das refeições e de aumentar o número de refeições, isso é recente, né, na nossa história. Vocês são novinhas, eu também não vi essa fase, mas, por exemplo, a gente vai estudar sobre comportamento alimentar, nos anos 50, 60, era normal todo mundo fazer 2 refeições. Não era jejum, era o normal. Então, a pessoa às vezes comia lá de manhã, ia lá para a roça fazer os seus trabalhos, ia lá para o campo e depois voltava e comia à noite. Pronto, esse era o normal. Não era jejum intermitente, não era dieta da moda, não tinha nada disso. É que hoje, no contexto, né, até essa atribuição de refeições, de número de refeições, é algo novo e algo que foi colocado assim. De repente, agora a gente faz 3 refeições e 2 lanches. E isso é muito mais cultural do que uma necessidade fisiológica, né? Porque Sim. E esses até tempos eu tava. Pode falar. como a Adri falou ali no começo, que eu não estava ainda, que a gente aprende na faculdade é isso, né? É comer de 3 em 3 horas.
E não, a É, gente não aprende do jejum. Então, se a pessoa quer se atualizar, tem que buscar novos estudos, porque o que a gente aprende na faculdade é isso, padrão, de 3 em 3 horas, 6 refeições por dia. Sim. Sem regra, assim, é para todo mundo tem que É, comer 6 vezes, né? E sim. até acredito que tenha pessoas que, né, tenham necessidade de comer mais de 2, mais de 3 vezes, né? Por essa questão, às vezes a pessoa está com baixo peso, às vezes a pessoa tem dificuldade em comer grandes quantidades, ela gosta de comer pouquinho várias vezes, então isso vai depender de cada um. Mas a grande maioria tem aquela dificuldade em comer pouco. Então, quanto mais refeições essa pessoa fizer, mais tentada ela vai ficar a ultrapassar as quantidades, porque cada vez que ela come, ela fica, ai meu Deus, queria comer mais, né? Daí, se ela for exposta a essa refeição 5, 6 vezes, ela vai ter dificuldade. E o ano passado, quando eu comecei a ver algumas. Sempre estou estudando, e eu comprei um livro que fala que o nosso pâncreas. Ele é programado para trabalhar mais ou menos 2 vezes por dia. Ou seja, a gente tem uma eficiência energética para o pâncreas trabalhar 2 vezes. Quer dizer, para ele metabolizar carboidrato, para a insulina trabalhar bem, é 2 vezes. Então, quer dizer que o nosso corpo meio que foi fabricado ou projetado para comer menos vezes, ó. Independente das calorias, né? Porque você pode comer a mesma quantidade de calorias, tipo 1.500 calorias em 2 refeições, você pode comer 1.500 calorias em 4 refeições, né? Então, a gente não está falando também de quantidade, mas de qualidade e estratégia alimentar, né? O que vocês acham disso, meninas? sim, eu É, acho que é isso mesmo, que a gente, né, tem que focar na alimentação saudável e não nas quantidades. uhum. E achei interessante esse teu livro, porque assim, ó, talvez isso, né, mais na frente, não sei se tem estudos, né, posso procurar, mas pode ter, porque hoje, né, como tem aumentado pessoas com resistência à insulina, né? Muito. Então, imagina, se o nosso pâncreas, ele vai fazer 2 vezes ao dia ali, né? Imagina tu comendo 6 refeições ao dia, Você né? está Então, sobrecarregando, né? isso sobrecarrega ali o pâncreas. Talvez isso, não que eu tô afirmando, né? Talvez pode ser que isso A seja um dos fatores, resposta. aí. É uma resposta aí de tantas pessoas, né, com resistência à insulina e diabetes, né? Tem bastante, Exato. muito. Uhum. E a gente vê que hoje, não sei se na prática de vocês, menina Grazi, pode me dizer. Às vezes são pessoas que chegam aí no seu consultório e dizem, eu como normal. E às vezes está diabética, resistência à insulina, mas esse normal é esse, né? Que começa o dia lá com pãozinho, ou com suco, pão com geleia, e depois come uma banana, e depois come arroz, batata. E essa Sim, pessoa chega lá, às o vezes, com normal rico sobrepeso. de carboidratos. Sim. E aí, não sei porque Bolacha. eu tô diabético, não como doce. Uhum. Sim, Bem isso é mesmo. bem isso que acontece na prática. E, Grazi, acontece de você ver pessoas assim, às vezes na sua prática com resistência à insulina, você vê lá os exames estão tenebrosos, mas a pessoa não tem sobrepeso? Acontece? Acontece. E também, tipo assim, às vezes as pessoas focam muito, chegam lá com o exame da glicemia, tá tudo certo. Mas aí pede o exame da insulina, tá toda inflamada, a pessoa tá, né, elevado. E investigar mais, né? Porque acontece da pessoa tá com um peso normal e tá com resistência à insulina. Sim. Uma das pacientes que você atendeu aqui com a gente, a gente pediu glicemia, hemoglobina glicada, né? Pedimos também insulina. Então, às vezes, são vários fatores para se analisar, né? E às vezes a pessoa lá só com a glicemia, tá normal, igual você falou, e às vezes não. O pâncreas lá tá produzindo insulina a rodo, assim, tá aquele caos metabólico. E até estava conversando hoje com uma colega e a gente estava falando disso, que às vezes a pessoa não tem a tendência de engordar, né? Você pega uma paciente com síndrome metabólica, os exames estão
terríveis, assim, muito açúcar no sangue, insulina elevada, mas ela não tem gordura. Aí, quando vai fazer o exame lá de imagem, percebe que tem gordura visceral, né? Porque toda aquela gordura que não fica de forma subcutânea, não fica aquela pessoa gordinha, mas a gordura ela fica intra-órgãos, né? Ela fica lá dentro dos órgãos, que é uma gordura ainda muito mais inflamatória, muito mais preocupante, né? Porque ela fica lá escondida, a pessoa para ela descobrir, ela tem que ficar investigando, e às vezes de repente, tem problemas bem maiores devido a essa gordura visceral. Então, essa pessoa, né? Geralmente as grávidas também têm esse problema, né? As grávidas, as lactantes, né? Que às vezes, não tá tão acima do peso, mas vai ver, tem muita gordura visceral e também pode ser prejudicial. Então, vamos focar mais um pouquinho aqui na parte dos nutrientes, os principais nutrientes que vocês podem olhar. Eu estou me alimentando bem, às vezes pulo o café da manhã, faço jejum natural, não tenho restrição, mas sente às vezes alguma sensação que não está bem, então tem que observar, pedir os exames, né? Pedir para o profissional. Como a gente falou, o ferro, né? A principal a deficiência, anemia por deficiência de ferro, vitamina D, como a Grazi falou, o zinco também, né? A gente vê muita gente, agora com a pandemia aí, com o Covid, né? Muita gente, a gente viu muitos estudos falando dos nutrientes, dos micronutrientes, e o zinco, ele está totalmente associado com a nossa imunidade, né? E aí o zinco acaba atrapalhando o crescimento, né, do bebê. A deficiência, né? Isso. A deficiência acaba atrapalhando e faz perder o apetite também, né? Pois é. E é bem caótico. E também acaba atrapalhando nessa parte da imunidade também, né? Que daí, como a mulher já está amamentando, né? A amamentação, gente, é como se fosse um estresse, assim, fisiológico, né? O corpo da mulher se volta para pegar todos aqueles nutrientes, né? Para transformar ali no leite, para colocar para o bebê. Então, é um processo que demanda muita energia e muita dedicação do nosso corpo, né? Da mulher falando. Então, qualquer deficiência, qualquer fator aí que não esteja alinhado pode estar traduzindo aí a sua falta de disposição, sua irritação, o sono conturbado. Então, vários fatores, né? Sua imunidade, às vezes, pega qualquer gripe e fica sempre doente, né? Nesse período. Então, tá totalmente associado com a parte alimentar, né? Nossa imunidade tem muito mais a ver com o que a gente come do que muitas pessoas pensam. A B12 também, né, meninas? É bem comum a deficiência, né? Ô, Grazi, qual que é ô, Grazi ou André, a deficiência da B12, geralmente cai à disposição também? Como que é essa parte da deficiência da B12? Isso, a pessoa fica mais cansada, né? Perde a disposição. Tanto a B12 quanto o ferro ali, né? Então, bem parecidas, cansaço, às vezes fadiga também, né? Então, por isso que é sempre importante pedir esses exames, né? Avaliar com o médico ou seu nutricionista, né? Para caso a pessoa não consiga atingir, né, essas necessidades pela alimentação balanceada, correta, talvez tenha, né, aí que suplementar, né? Mas isso tudo com orientação médica, né? Sim. Mas é bem isso aí mesmo. Eu acredito que nos dias de hoje, conforme a nossa alimentação, é bem difícil nesse período não ter necessidade de suplementação, né, meninas? Sim, porque eu acho sim, muito difícil a gente conseguir todos os nutrientes, principalmente se você vem de uma gestação de hábitos ruins, né? Porque o pessoal esquece, o pessoal sempre vem aqui, ó. Fiz jejum, comecei a fazer jejum, meu cabelo caiu. Mas a pessoa começou a fazer jejum há 2 meses, né? E só que a gente sabe que a deficiência nutricional não acontece de um mês para o outro, não leva semanas, leva anos, né? Essa depressão aí, porque são anos de hábitos ruins. Mas o pessoal tem tanto medo do jejum, porque qualquer coisa, espirrou, piscou. É o jejum. É o jejum. Pode falar.
E assim, ó, falando aí de micronutrientes, né? A gente sabe, que nem você falou, que é difícil a gente conseguir na alimentação, então é muito importante essa suplementação. Até porque a Grazi sabe o que eu tô falando, você também, que quando a gente vai montar um plano alimentar e você vai ver ali, né, quantidade de micronutrientes, é difícil bater a quantidade correta, né, num plano alimentar. É muito difícil. Então, Com é uma muito difícil. alimentação saudável, né? Aí Sim, imagina se não tem alimentação balanceada, saudável. calculada, saudável. Aí tu imagina quem não tá tão saudável assim, né? Então, Sim, muitos casos que a gente vê aqui, ai, fiz jejum, quebrei meu jejum com pizza. Daí nossa, o que que é o problema da maioria, gente? É o maior erro que a gente vê. As pessoas até fazem o jejum, mas na hora que ela vai comer, ela come esse monte de industrializado. Obviamente não vai sobrar espaço para muitas refeições saudáveis, né? Você vai diminuir sua janela alimentar ali para 6 horas do dia. Em 6 horas, você comendo um monte de comida industrializada, beliscando, se empanturrando, não vai sobrar espaço, né, meninas, para uma alimentação não. saudável. Por mais que você tente comer alguma coisa ali, uma proteína né, saudável, até uma fruta também, que seja que tem micronutrientes também, mas não vai sobrar espaço. Então acontece muito isso. As pessoas acham assim que o jejum é só para emagrecer, ficam só nesse contexto de emagrecer e não pensam no que elas estão colocando para dentro. E aí é o grande problema. Aí o cabelo cai, e aí a pele às vezes não fica tão legal, tem uma espécie de diminuição da energia, mas não é por causa do jejum. É porque na hora que a pessoa vai comer, ela come coisas erradas. E aí dificulta o Uhum, jejum, né? sim, bem isso aí mesmo. E E até o aí. período, tipo assim, ali na janela aberta, abriu 6 horas para fazer refeições e acabou, né, se alimentando de forma errada. No próximo jejum não vai conseguir manter o jejum, vai querer quebrar essa janela mais cedo, porque não saciou, não comeu o que deveria comer, né? Uhum, Exatamente, exatamente. E aí e é o que acontece também com, né, na gravidez, na gestação, no período de lactação, justamente isso, né? Porque o foco às vezes é tanto no jejum e em emagrecer que não pensa. E a gente sabe que os alimentos, a comida de verdade, a proteína, se a gente for pegar, por exemplo, dos 300 calorias de ovos e 300 calorias de biscoito. Você vai comer essas 300 calorias de ovo, você vai ficar super saciado. Você vai demorar horas para ter fome, você vai ter ali vários micronutrientes, vai estar, nossa, a cetose vai ativar porque é muito, o ovo tem gordura, tem proteína. Você vai comer essa mesma quantidade de calorias, vai dar o quê? 6, 7 biscoitos, dependendo do biscoito. Não vai dar 2 horas, você vai estar morrendo de fome. Aí você sim, aumentou a insulina, você Eu aumentou o açúcar no sangue. Hã? até lembrei de um story que a Cris fez, acho que foi semana passada, que eu não sei, acho que era uma prima dela, tinha Sim. comido um pacote de bisnaguinha. Daí ela disse Aham. assim: Olha aqui, comeu um pacote de bisnaga. Quero ver comer 6 ovos. E é assim, né? Porque o sim. carbo tu consegue comer com facilidade e a proteína não. Não. E aí você come 6 ovos, nem que você queira comer. Você vai falar assim, ó, eu vou fazer lá um dia só de ovo. Você come 6 ovos, você fica horas, 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 você não consegue nem pensar em comida, né? Uhum, E aí Porque você dá faz o jejum. saciedade. Exato. Aí você faz jejum natural. É por isso que a gente está aqui até explicando para vocês. O jejum intermitente, ele é uma consequência de uma alimentação boa, de uma alimentação mais rica em proteínas e gorduras, porque você vai sentir menos fome, você vai ficar mais horas do dia saciado, e esse espaçamento de cada refeição vai ser natural. Obviamente vai ter dias que as mulheres, o nosso problema maior, e principalmente nessa parte também da lactação, são os nossos hormônios, né, meninas? Que tem dias que no período pré-menstrual ali, às vezes é terrível. Você vai fazer 12 horas de jejum, parece que é o fim, assim, você fica com fome
do nada. E aí você vai fazer o mesmo jejum lá nos primeiros dias do seu ciclo, né? Porque eu estava até vendo uma live lá do Dr. Jason Fung, que ele estava falando, para a mulher, quando quer fazer um jejum mais avançado, a melhor fase é no período ali, quando acaba a menstruação ali, nos primeiros dias, desceu a menstruação, acabou nos primeiros dias do fluxo. Porque a gente está naquele período fértil, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente se sente melhor, né? Uhum. E às vezes você vai tentar fazer lá no período da TPM, não vai dar certo. Então, nossa maior dificuldade como mulheres na dieta, no jejum, são os nossos hormônios, né? Que os homens, eles são sempre lineares, eles não têm essa oscilação. E com a gente temos que ficar atentas também a essas questões, porque dificulta bastante. E aí, o que acontece, né? Na TPM, sim, o pessoal toca o terror no doce, né? No bolo, e aí fica tudo mais complicado. Aí que não consegue mesmo fazer jejum. Uhum. E meninas, e sobre a questão para a gente finalizar, sobre a questão hoje da alimentação, qual, na opinião de vocês, o que mais atrapalha hoje as mulheres emagrecerem aí, né? Saindo desse assunto da amamentação. Vocês acham que o tipo de alimentação é que dificulta a Sim. frequência, a quantidade, ou às vezes o vício, aquela coisa, né, da gente hoje ter esse apego, às vezes, com alimento muito maior? O que vocês acham? O que eu Com noto, certeza. assim, a mais dificuldade das minhas pacientes é os finais de semana. Porque aí a maioria faz certinho de segunda a sexta, e aí, sexta até meio-dia. E aí na sexta-noite começa, né? Aí vai sexta-noite, sábado e domingo. Então acaba atrapalhando né, os vícios do final de semana. E o alto consumo de industrializado, né, que cresceu muito. Muito, né? Uhum, muito. E aí o pessoal fica, né, no pacotinho. Ô, Graça, Isso. você falou da sexta. Aqui no Instagram, eu percebo na quinta, o povo já some. Na quinta já sai para Já. comer alguma coisinha fora. É que eu fui tentar ser legal falar na sexta. Na quinta eu falo, gente, o que aconteceu com esse povo? Somem. Não querem nem ouvir falar, gente. Sim. E aí também tem as pacientes que ficam já ali na quinta pedindo uma receitinha diferente para fazer no final de semana. Um bolo de chocolate, sim, sim. Só que se a gente for contar, né? A semana tem 7 dias. Né? Isso. Se a pessoa começa na quinta, gente, então é quinta, sexta, sábado e domingo. Já ultrapassa 50% da semana. Sim, porque aí vamos dizer que a dieta foi feita, calculada com 1.200 calorias. E nesses 4 dias a pessoa acabou comendo 2.000, 3.000. Então a média dessa dieta ela não vai ficar de 1.200, óbvio, né? Vai ficar ali de 1.800, 2.000 calorias. Para mais, né? E aí é onde o pessoal fala que não consegue emagrecer. Fiz de segunda a sexta, né? Não consegui emagrecer. Mas aí por quê? Porque a média das calorias não bateu, né? Ultrapassou o limite. As E eu quantidades são importantes. Sim, e além desse consumo aí do final de semana, também tem o excesso de álcool, né? Sim. Exatamente. E também atrapalha bastante. E aí, de repente, não comeu, mas bebeu bastante. Isso mesmo. Sim, é verdade. Meninas, eu vou abrir aqui um pouquinho das perguntas que elas deixaram, que daí a gente responde algumas. Deixa eu ver se. Ó, quem está no primeiro mês de gravidez pode fazer jejum? Uma pergunta, né? A gente já até falou. Eu acredito que tanto na gravidez quanto na amamentação, eu prefiro falar janela restrita de alimentação ou jejum natural, né? Que a pessoa vai lá come conforme a fome e saciedade. Como a gente falou no início, se come os alimentos ideais ali,
as proteínas, comer ovo, comer salada, comer carnes. Dificilmente ela vai comer, né, várias vezes ao dia, ela não vai conseguir comer mais de 3 vezes. Então, esse jejum vai acontecer de forma natural, sem dificuldade, sem diminuição de nutrientes, né? Então, assim, nesse período, já que a gravidez é um período tão pequeno, né? A amamentação, dependendo do tempo que você se dispõe a amamentar seu bebê, também não passa de 1 ano e meio, né? Hoje é a média, né? Eu amamentei 2 anos. Mas é um período tão curto ali que vai, que passa. Então, acredito que não é o momento para você se preocupar tanto com a balança, e sim com a saúde, sim com o aspecto nutricional, de nutrientes. E você fazendo boas escolhas alimentares, isso vai acontecer de forma natural. O que vocês acham, meninas? Sim, é bem isso aí mesmo. Né, que se tem o jejum natural, né, que se você vai comer ali, né, 2 refeições bem, ali o café, até 3, às vezes ali o café da Sim, manhã, né, o teu almoço e a janta, se ela for bem completa, né, fibra, né, proteína, gordura né, boas, então, né, a pessoa acaba fazendo ali o jejum natural e dá sim, né? exatamente. É... Essa aqui não deu. Ah, tem que tirar aqui e já botar outra. Quando o bebê já está na introdução alimentar, podemos fazer quantas horas de jejum? Uma pergunta, as horas, gente, é muito difícil falar de horas assim de uma forma genérica, né? Cada pessoa aí vai, porque igual a gente falou, as horas às vezes não são tão importantes, sim o como você come, né? Não é o período só que você passa em jejum, mas como você se alimenta. Mas sim, quando a mãe já está, a criança já está na introdução alimentar, a preocupação dela com a qualidade, a densidade nutricional do leite é menor, né, meninas? Sim. Ela não está tão preocupada assim com essa dificuldade de absorção de nutrientes, porque a criança já está em outra fase. Você sabe que quando eu comecei a estudar sobre o jejum, eu conheci uma mulher que ela estava muito acima do peso. Ela estava tipo 130 quilos. A criança dela já tinha 3 anos e ela comia um monte de coxinha, um monte de industrializada. Ela dizia: ai, não vou fazer nenhuma dieta por causa do leite do fulaninho. Daí ela jogava toda a responsabilidade dela, mas o menino já tinha 3, 4 anos, então assim, né, é totalmente infundado. Depende assim do que, né, do que você tá planejando, se o teu filho, né, já tá comendo, então assim, a restrição, ela não precisa, você não precisa ficar tão atento nesse aspecto de restrição, porque, né, teu filho não vai correr o risco de ficar desnutrido de jeito nenhum. O que você Sim. acha, Grazi? E aí, até colocando a criança no caminho errado já, né? Desde cedo, a pessoa tá ali comendo um monte Exatamente. e não pensando também no futuro, né? Porque começa desde criança, né? Exato. E também tem a questão desses alimentos industrializados, eles alteram o sabor do leite, né? Então a criança ela já fica com o paladar adocicado só Sim. na amamentação, desde a amamentação, né? Porque tem essa alteração, então a criança de forma indireta já está comendo um monte de açúcar, né? Infelizmente, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre amamentação. Muito peso, mas deixa eu ver aqui, tem várias perguntas. Aqui, Grazi, ela perguntou falar um pouco sobre Gatorade. O que você acha? Eu acho que assim, tudo que a gente consome, a gente tem que ler a lista de ingredientes. Até vi uma pergunta aqui que uma paciente, acredito que ela viu a gente falar sobre a bebida e ela falou sobre a cerveja. Tá, fala aí.
Tudo que a gente come, eu sempre falo para minhas pacientes que a gente tem que preferir o que é mais natural, e aí, se a gente for comprar alguma coisa que é industrializado, lê a lista de ingredientes. Quanto menos ingrediente, melhor. E sempre o que tá por primeiro é o que tem mais no alimento, né? E sobre o Gatorade, vai na mesma linha. Tomar Tem isso e água que tem é muito melhor. açúcar. É, água e chá, café, garantido. Sem açúcar Sem Até, não por- tem gosto. açúcar. até E porque aí, ali na linha da cerveja, a mesma coisa, né? Porque tem algumas cervejas que são de melhor qualidade. Quem gosta de beber não vai deixar de tomar cerveja para fazer o jejum, né? Mas aí no final de semana dá para liberar uma ou duas cervejas, não é para Sim, entrar dentro da garrafa. sim, Mas seguindo essa linha ali da lista de ingredientes, né? Preferir sempre coisas de melhor qualidade. sim. Fala aí, André, o que você ia dizer. Eu ia falar ali do Gatorade, que na verdade Gatorade ficou para atleta, né, em competição para repor ali os sais O que ele perde. glicogênio, sim, sim. Isso. Então é bem como a Grazi falou mesmo, né, prestar atenção aí na lista de ingredientes, né, nas fórmulas. E o que eu aprendi com o jejum é que o nosso corpo ele também segue uma matemática, né? Igual a Grazi falou. Tomar duas cervejas completamente diferente de tomar 10, né? Porque o pessoal fala, minha cervejinha do final de semana. A pessoa que toma todos os finais de semana 10 cervejas, óbvio, a conta não vai fechar, uma quantidade, né? Principalmente se essa pessoa não é tão regrada na hora de se alimentar. Por quê? O álcool, principalmente a cerveja, ela abre o apetite, né, Grazi? Então Sim, não são só as calorias isoladas da cerveja, é o que a gente tenta explicar para vocês na parte alimentar. Tem alimentos que naturalmente vão te dar mais saciedade, já tem outros alimentos que vão te dar mais fome. Então, além de você consumir um monte de calorias vazias, né, que é o caso da cerveja, é o caso de muitos carboidratos refinados, você também tem a questão do aumento do apetite. Então, além de tudo, você vai comer mais, porque quem toma cerveja, eu já tomei muito, eu adorava. É, abre o apetite, você não consegue ficar só ali na cervejinha e tal, e não beliscar nada. Você vai querer tomar cerveja, você vai querer comer o petisco, e vai comendo, e vai bebendo, e vai conversando. Quando vê, já foi, né? Comigo, pelo menos, era assim. Então, essa quantidade, o corpo tem a matemática. Quanto mais você ingerir, com certeza, mais dificuldade você vai ter no emagrecimento. Isso serve tanto para o alimento que é saudável, né? Que muita gente também tem, eu faço jejum e não emagreço. E como tudo saudável, mas daí também se passa nas quantidades, né? Se ultrapassa a questão da saciedade, às vezes fica beliscando coisas saudáveis na hora da janela alimentar aberta. Então também a conta não fecha, né? Se você está fornecendo nutrientes através da sua dieta, não tem por que o corpo recorrer à gordura corporal como fonte de energia, porque você já está recebendo da dieta via oral, né? Então o corpo é muito inteligente e tem matemática, sim. Para algumas pessoas essa matemática ela é mais fácil, né? Tipo a Grazi aí, eu falo para ela que ela parece uma Barbie. Ela é toda magrinha, ela tem um biotipo ectomorfo, que tem uma facilidade incrível de perder, né? Ela diz que com muita facilidade perde peso, porque o metabolismo é acelerado, então naturalmente ela tem que comer mais, ela come mais vezes ao dia, porque para ela manter digamos, o peso dela sem perder muito peso. Mas para a grande maioria, nós meros mortais, temos que estar sempre atentos aí às quantidades. E para mim, por exemplo, o jejum se encaixou muito porque eu gosto de comer quantidades maiores quando eu me alimento. Então, eu prefiro comer refeições maiores do que ficar beliscando, às vezes, poucas quantidades. Porque para mim, que gosto de comer mais, assim, eu tenho dificuldade em dosar. Então, eu prefiro dosar a frequência do que dosar as quantidades na hora de comer. O que você acha, André? Eu também, eu já, né, eu sempre, antes de começar contigo, até numa conversa a gente comentou, né, que eu fazia o jejum, Sim, e realmente, é como você falou, eu também me sinto melhor fazendo o jejum e me alimentando mais ali, né, na janela,
né, do que comer várias vezes ao dia, até porque, né, eu já não sou igual, Barbie igual a Grazi, né, que eu tenho que me cuidar, eu tenho que me Nem cuidar, eu. senão... Sim, não, nós não jogamos, não ganhamos na loteria do metabolismo, né? É, é. Tem que sempre Bobas. ficar de olho. Então tá, meninas, queria agradecer vocês, achei fantástica essa live, vou deixar salvo aqui para quem não conseguiu assistir ao vivo. Quero convidar vocês aí que queiram fazer um atendimento nutricional. Nossas nutris maravilhosas estão totalmente treinadas, já estão nesse assunto, já atenderam várias pessoas, né? Nesse primeiro mês que elas entraram, vieram muita gente. Então, assim, já temos aí esse serviço que podemos ajudar você, né? A gente tem o Pense Magro, que é o canal que nem alimentação, a parte das receitas, que é mais um trabalho em grupo, mas muitas pessoas precisam desse acompanhamento individualizado, né? Que tem, às vezes, dificuldade em acompanhar ali o grupo e precisam de algo mais direcionado. A gente recebeu muita gente até que mora fora do Brasil, né? Algumas clientes e pacientes aí que são brasileiras, mas que estão fora e que precisam de um atendimento mais personalizado. E foi bem legal, a gente teve muitos bons feedbacks. Uhum. E é isso, meninas. Querem Acho que a nossa live finalizar, está falarem alguma chegando coisa? no fim, né? Tá. Acho que já vai dar 1 hora. Então, vou Sim, sim. aproveitar aqui o restinho para agradecer o convite, Flávia. E espero que tenha outros. Sim, com certeza vamos fazer mais. Então, Eu tá. também queria agradecer, né, pela oportunidade e agradecer o pessoal aí, né, que participou da live e espero também ter outras. O pessoal perguntou se atendem por assim, teleatendimento. Sim, a gente faz o atendimento através também da internet. Então, você pode. Aqui no link da bio a gente tem o WhatsApp, você pode marcar sua consulta com a nossa consultora. E aí vocês vão ser atendidos por essas maravilhosas. E Obrigada. lembrando, gente, que igual as meninas falaram, o jejum intermitente é um assunto ainda que poucos profissionais dominam, né? Principalmente essa parte da intermitência, dos protocolos, dos nutrientes, porque é um assunto muito novo, né? Então, e a gente está super aí antenado, né? A gente está super bem treinado para te dar essa assessoria de uma forma muito completa e baseado nos estudos mais recentes. Então, é um trabalho muito, muito, muito diferenciado. Tá bom, meninas? Boa noite, muito obrigada e até Boa mais. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.